sensacional, adorei, melhor episódio da série até agora. Eu não dava nada pela personagem, agora é uma das heroínas mais brabas pra mim. Fiquei de cara com ela. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Tube Hero X, a história de um mundo, onde as pessoas ganham poderes baseado na fé ou no medo da população, se tornando heróis ou vilões. Ou vilões que se passam por heróis, como é o caso de alguns heróis recentes aí na série. A gente chegou ao episódio 20, onde teve um quebra-pau louco entre os heróis, cheio de cena de impacto, animações impressionantes, reviravoltas, explicações e alguns personagens que muitos não davam grande coisa saíram gigantescos desse episódio, né, Loli? Caramba! E o final? Parecia o final da série. Terminou o episódio, você fica... Pera, tem mais 4 episódios, né? Era o combinado, e tem mesmo. Mas parecia um final de série isso aí. Não fechou tudo, mas a sensação realmente foi de um final de temporada. E tem um negócio que um bando de gente continua confundindo. Esse Nice aí é o original, não é o Lin Lin. O cara do primeiro arco lá apareceu nesse episódio, inclusive. No finalzinho, mostra ele na empresa que faz marketing do Nice. Esses eventos aí que a gente tá vendo é um ano antes do Lin Lin assumir o lugar do Nice. Então isso ainda não aconteceu. E esse é o Nice anterior, aquele que tirou a própria vida no começo da série. A gente não sabe o motivo ainda porque ele fez isso. Muitos cogitavam aí, eu também, que ele ficou se sentindo culpado pelo que aconteceu aí nesse incidente e acabou tirando a própria vida por isso. Mas não parece ser o caso. O cara é o filho da mãe. O chefe dele só ameaçou que a vida dele como herói podia estar chegando ao fim, já que se eles descobrirem uma forma de anular a confiança e o medo com aquela tecnologia alienígena, vai acabar com a carreira dele. E aí ele, não, então eu vou lá resolver o problema. Como é que ele resolve? Vai lá e mata todo mundo. Era a solução dele. Aí não descobre uma forma de anular os índices de confiança ou medo que dá poder a ele. O cara fala até que eles usam medo para dar poder a ele, mas ele se refere ao fato de que eles criaram aquele vilão lá, que é aquele amigo dele, com base no medo. O cara ganha poderes e tal, com base nesse índice de medo. E aí eles usam esse cara para alavancar a carreira do Nice. Então foi isso que ele quis dizer quando usaram medo para criar ele. Usaram medo no arqui-inimigo que eles criaram para ele, basicamente. Outra confusão, o Isou. Muita gente fica insistindo, sei lá por quê, que esse aí é o Isou antigo. Gente, aquela batalha que aconteceu no episódio 7 foi no ano 36, depois da comissão. Esses eventos que estão acontecendo agora, essa luta da nave, foi no ano 39 depois da comissão. Ou seja, esse aí já é o novo Isou. O Yang venceu o Isou lá e tomou o lugar dele. Dá pra ver pelo corpo até, um corpo bem menor, não é aquele corpo grandão do Isou lá. Mas e o braço dele? Ele perdeu o braço naquela luta contra o Isou mais velho, aparentemente. Mas não tem nada que leve a crer, até o momento pelo menos, que esse seja o Isou mais velho. A voz também é do Isou mais novo, não é do Isou mais velho. E bom, ele virou vilão mesmo. Ele mata, não quer nem saber. O cara... Nossa, não vou nem culpar a influência do tio em cima dele. Ele realmente era ruim, só precisava de um gatilho lá pra liberar esse lado dele. É o que leva a crer. Óbvio que pode ter um twist, tem gente que alega que ele está fingindo. Olha, gente, eu não vou negar, porque é aquela possibilidade tirada do nada. Então pode ser isso? Olha, enquanto não acabar a série, pode. Mas o que eles mostraram pra gente até agora do personagem, ele mesmo sugerindo matar o Ghost Blade, não parece que ele é bonzinho e tá se fingindo de mal, não, honestamente. E o Nice menos ainda. Ia matar o pessoal lá, tava realmente tentando matar eles e cagando pra aquele negócio todo. Tava nem aí. Então já classifico eles como basicamente vilões que estão se passando como heróis, graças ao marketing da empresa deles. Mas são totalmente corrompidos. Mas felizmente a gente tem heróis de verdade também. A Loli aí, por exemplo, é um deles. Ela não tem índice de confiança alto nem nada, ela tava se virando aí com a armadura dela, que consegue anular um pouco do índice de confiança do Nice. Mas a garota foi muito braba, e a sequência de ação com ela contra o Nice lá, a confusão que eles fizeram aí, deles voando de um lado pro outro, ficou sensacional. Então essa cena aí, eita, já deu pra ver que esse episódio já tem investimento quando começou. E fica aquela tensão absurda, porque o Nice tentando matar o doutor lá e a melhor amiga dela, enquanto ela tem que lutar contra ele, enquanto protege os dois. Caramba, ficou muito tensa essa sequência. E como se não tivesse o bastante só com o Nice tentando matar eles, ainda aparece esse personagem, que é um vilão aí que se clona. Ele apareceu brevemente no episódio anterior, estavam fazendo experimentos com medo em cima dele. Esse vilão aí já tinha aparecido, um preview dele, no curta que teve aí do X. A cena da Loli chegando lá e vendo o pai dela sendo morto, nossa! A filha do Ghost Blade aparentemente já tinha sido acertada por aquele vilão lá que se clona,
mas estava o pai da Loli tentando impedir que matassem ela. E aí ele acabou também sendo acertado por eles e ele morreu mesmo. O final do episódio garante isso. E a música por trás muito bem utilizada, porque é uma situação triste e desesperadora ali pra ela, e é exatamente o que a trilha sonora passa. Olha, passaram muito bem o sentimento da personagem, até as distorções nas feições dela, que você se emociona com ela, porque você teve tempo já pra se afeiçoar a esses personagens. Você liga realmente pra eles. E como se a situação já não tivesse desesperadora bastante, volta o Nice pra atacar ela. Pior é que não dá nem pra ficar desejando que alguém faça alguma coisa com o Nice, porque ele mesmo tirou a própria vida no começo da série, que é no futuro, né? Depois desses eventos aí. Mas, cara, que raiva desse personagem, filho da mãe. E a Loli, só orgulho. Caramba, ela desesperada ali, furiosa, e mesmo assim usando de inteligência, a armadura também, quebrando toda, mas ela dá um jeito de usar ainda, ter utilidade. Ela soltou um pedaço da armadura dela mesma pra prender o Nice e voltar a acertar ele com o capacete. Que garota braba! Tudo que a gente falou dela, como ela foi meio fraquinho e tal, não teve nada que fizesse você gostar muito dela. Cara, esse episódio fez todo mundo calar a boca. Que personagem foda! Mereceu realmente o título de versão feminina do Tony Stark, porque ela só não tem o dinheiro. Mas criatividade e coragem tem sobrando, mandou bem demais aí. Eu fiquei de cara com ela. O Ghost Blade acabou perdendo a luta contra o Issou. Ele tava na desvantagem, claramente. O Issou, em termos de combate, é superior a ele. O Joãozinho tentou ajudar, até fez alguma coisa, tava reclamando que não tá fazendo nada praticamente. Aí ele conseguiu dar uma ajudinha de leve, mas mesmo assim, eles perderam. O Issou, eu tenho que admitir, o cara é bom de briga e coragem não dá pra dizer que ele não tem, porque depois de ganhar do 2 contra 1, ele ainda foi enfrentar a criatura transformada do Joãozinho. Ao invés de correr, não, vai pra cima. Então, em parte, é um personagem que eu quero muito ver apanhar pra um outro herói, de preferência o Lin Lin, já que foi aparentemente o Issou que matou a mulher dele, inclusive. Nessa cena aí, tá cada vez com menos dúvidas sobre isso, já que a gente sabe que ele é um baita no filho da mãe. Então talvez seja o Lin Ling que vai encher ele de pancada em algum momento aí da série, numa segunda temporada provavelmente. Mas eu não nego, o cara tem coragem. O Lin Ling inclusive vai ter que treinar, porque ele é muito bom de briga e os poderes dele são muito fortes também. Mas eu ainda não falei do evento máximo aí que mais chamou atenção no episódio, a entrada da Queen. Travou todo mundo lá, a musiquinha ainda por trás, perfeito o encaixe dessa trilha sonora. Realmente deu um ar de foda pra ela. Aí ela acalmou o Joãozão, inclusive tem uma tese sobre isso dela ser um alien, já explico melhor. Mas de qualquer forma, ela conseguiu rapidamente lá acalmar o Joãozão, pelo olho dele mudando. Ou seja, não é só aquele dono dele, o Joãozinho, que consegue fazer isso. Eles inclusive encontram ele com a ajuda aí da Ciano, a luz daquele ioiô lá, da sorte dela, que basicamente guia ela até onde tá o Joãozinho. Mas toda a cena da Queen chegando lá e resolvendo o negócio todo desse jeito aí, quase humilhante pros outros heróis, ficou muito legal. E não dá pra dizer, mas foi anticlimático porque ela parou a luta. Olha, ela parou a luta, mas teve muita luta antes disso. Um destaque pra Loli. Mandou bem demais pra alguém que nem tem desconfiança nem nada, só se virou com uma armadura alien. Nossa, só deu orgulho essa garota nesse episódio. E bom, depois da Queen desativar os poderes dela, que veio algumas dúvidas. O que aconteceu depois disso? Ficou por isso mesmo? Ficou. Mostrou até eles encobrindo o incidente. Então, os heróis ali sabem o que aconteceu. Então, vários morrendo de raiva um do outro. Mas ficou por isso mesmo, por enquanto. A gente não sabe os detalhes sobre isso. Por quê? Por exemplo, a Loli não pode falar o que o Nice fez. A gente sabe que ela entrou para uma empresa logo depois disso, aquela FOMO, que é a desse cara aí, que de todos os líderes de empresa parece mais gente boa de todos, de longe. Mostra a Loli, inclusive, no túmulo do pai dela, e ali já dá a entender que passou um tempo. Na verdade, fica extremamente óbvio devido a um negócio que mostra mais à frente. Mas aí são meses depois já daquele ocorrido nas ruínas. A Loli tá, inclusive, ficando famosa, tá com a FOMO, a empresa promovendo ela pra caramba e tal. O autor entregou exatamente o que muita gente queria ver durante o arco dela. Porque a gente achava que era só aquilo o foco dela, aqueles 2 episódios, mas não. Aquilo, na verdade, era o começo do arco dela. E aí, nem necessariamente a conclusão. Acho que vai ter mais cenas com ela nos próximos episódios. Os próximos parecem seguir a mesma linha desses últimos aí, desde o episódio 13, onde fica misturando vários heróis na mesma trama. Não é mais aquele negócio meio que solo do herói, a história. O próximo episódio, por exemplo, já vai ter o X, tem um outro herói lá, o Smile, que vai aparecer, dentre outros personagens aí. Fora, obviamente, o foco da história do próximo arco, que é o Dragon Boy. Mas ele aparece, inclusive, no finalzinho desse episódio também, então tá fazendo as ligações. O ponto em questão é, passou meses daquele evento, a gente não sabe como eles acertaram a resolução dele.
em detalhes. Depois da Queen aparecer, obviamente que o Nice se mandou, o Nice não tem chance contra ela. Ela já estava no top 10 nessa época, o Nice não. Ela é mais forte que ele. Ela travou ele como se não fosse nada aí. Então se ele tentar fazer alguma coisa, ela trava ele de novo. Então, obviamente, ele se mandou depois disso aí, e o Issou provavelmente também. Esses dois aí já tinham combinado, inclusive, que iam tentar botar a culpa na Mighty Glory. Mostra durante o episódio, os dois já acertando isso. Então eles passaram panos quentes em cima da coisa toda lá e tacaram muito da culpa lá pra cima da Mighty Glory. A gente não sabe detalhes sobre isso, mas foi assim que aconteceu. Inclusive, o Ghostblade saiu da Mighty Glory depois disso. Ele continuou como herói, mas vai pra outra empresa, talvez. A gente vai descobrir provavelmente mais sobre isso nos próximos episódios ou só numa segunda temporada. Já tá anunciado a segunda temporada, vale dizer. A gente só tá vendo a primeira parte da história aqui. E bom, a filha do Ghostblade tá em coma, ela sobreviveu, mas tá em um estado grave, aparentemente. Ele, inclusive, deixa flores lá pra ela, mostra ele olhando as flores na rua, e aí depois mostra um buquê lá delas no hospital, ou seja, ele passou lá e deixou as flores pra ela. As teses para esse episódio eram exatamente que aconteceu algo grave com o pai da Loli e a filha do Ghostblade, e meio que foi nessa linha. No caso, o pai da Loli morreu e a filha do Ghostblade não morreu, mas tá numa situação aí bem complicada. Mas isso foi ótimo, porque deu consequências a esse evento. Se os heróis caíssem na pancada e ficasse tudo por isso mesmo, não mudasse nada depois disso, ficaria um negócio muito meh. A gente teve mudanças reais, inclusive do Ghostblade saindo da empresa dele. A gente não sabe o que vai acontecer com ele agora. A Loli deve estar furiosa ainda querendo acabar com o Nice, mas deve estar primeiro tentando ficar famosa, ficando mais poderosa lá no índice de super-heróis, e aí em algum momento talvez quisesse se vingar do Nice. Tem uma teoria que ela matou ele nessa cena, que ele caiu. Ela tirou os poderes dele tacando alguma coisa, um projétil, que seja, que a gente não viu, que era feito dessa armadura aí utilizando tecnologia Alien. Ou seja, esse projétil anulou os poderes dele, por isso que ele não conseguiu voar ali e caiu e morreu. Inclusive morreu porque ele perdeu completamente os poderes, então ele não tinha nem mais a resistência para aguentar a queda. O que acontece ali é que parece que ele tinha perdido completamente os poderes. Do nada ele perdeu completamente os poderes ou ele parou de acreditar nele mesmo. Já foi comentado que a confiança que a pessoa tem é muito importante. Não adianta ter muita confiança das outras pessoas sem você confiar em si mesmo. Então se ele quer mesmo morrer ali, ele queria realmente tirar a própria vida, aí talvez os poderes dele tenham desaparecido por causa disso. Então existe essa possibilidade, mas uma outra é que isso aí, na verdade, foi ele perdendo os poderes por algum motivo. Pode ser a Loli, realmente tacou algum nele aí, tava armando isso há um tempão, querendo vingança. Então precisamos de mais detalhes sobre isso, mas é uma teoria que já dá pra começar a levantar. Queen aparentemente ficou mais famosa ainda depois desses eventos todos. E se vocês notarem, é o Lin Lin que tá aí fazendo isso. Ele tá naquela empresa lá que trabalha com o marketing do Nice. A gente tá no ano 40 depois da comissão, onde aparece o X comprando uma revista, e aí depois aparece ele nessa cena, que inclusive tem uma cena igualzinha no preview dele lá, no curta dele. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo o curta dele. Não teve torneio esse ano, o torneio acontece a cada 2 anos, mas esse ano 40 aí acabou cancelando o torneio devido àquele conflito lá que teve entre os heróis nessas ruínas. Não entrou em detalhes sobre isso, o que ele sabe, o que foi revelado, o que as empresas tentaram esconder. Então muitos detalhes aí, fica só para a nossa imaginação por enquanto. Talvez mais à frente nos próximos episódios comecem a revelar devagar algumas coisas. Mas por enquanto a gente só pode ficar cogitando com algumas pequenas dicas que eles deram. E um negócio que eu ainda não comentei, eu deve ter notado, é sobre a conversa desses dois aí, que ficam inclusive falando sobre o Zero, que tinha comentado muito brevemente no episódio anterior. Eu até falei sobre ele, que era um herói do passado, que acabou se corrompendo, e explicou melhor o que aconteceu. Ele foi o primeiro herói, e quem tornou ele um herói, aparentemente, foi o pai desse tio aí, no caso do Yang. Tem até uma foto ali que pode ser ele ou o pai dele com um herói no passado, com esse Zero. E bom, esse Zero acabou matando um herói sem querer, e aí devido a isso, muita gente começou a ficar com medo dele. E aí os poderes dele aumentaram mais ainda, só que com a energia do medo. Foi aí que o medo, na verdade, foi descoberto originalmente, só que estava sendo escondido. E com esse negócio do medo aumentando cada vez mais sobre ele foi perdendo o controle, porque aquela energia do medo vai afetando a mente da pessoa. A gente já viu isso acontecer em vários episódios aí, com outros heróis. Inclusive, essa energia do medo entrou de leve no Ghostblade. Eu tô curioso o que isso vai causar. O autor fez aquilo por um motivo, então em algum momento isso vai ter relevância, nem que seja numa segunda temporada. O ponto de questão é que eles só ficam falando, eles não exemplificam nada. Isso aí eu não gostei muito, não. Eles, na verdade, estão falando isso, discutindo, enquanto eles estão mostrando pra gente o combate entre os heróis. Os heróis lá em câmera lenta, lutando um contra o outro. O que tornou tudo extremamente confuso. Alguns não entenderam que essa cena, na verdade, foi antes desses eventos, que eles estão conversando lá. Isso aconteceu antes, não está acontecendo ao mesmo tempo que esses eventos. Só que fica parecendo que está.
devido a como eles colocaram. Mas se você notar, esse cara que tá com a máscara absorvendo a energia do medo é o que eles usaram lá para mandar pra ruína depois. Mas esse cara ainda tá dentro dessa cápsula nesse momento. Então isso aí é antes daqueles eventos. E a conversa deles também. E até eles armando que depois de tudo que acontecer aí, eles vão pegar e dar um jeito de culpar a Mighty Glory pro negócio todo. E esse cara aí quer culpar a Mighty Glory porque ele morre de raiva daquele cara lá que tá liderando a Mighty Glory, já que devido a ele que o filho dele morreu. Ele quer vingança pelo filho dele, basicamente. E aí tá disposto a fazer tudo, ele não quer nem saber quem ele vai matar, quem não vai matar, ele só quer vingança. Ele virou basicamente um vilão também. E esse cara aí da empresa da Queen também não parece muito gente boa, não. Mas quem é colocado como vilão de verdade é realmente esse cara, que inclusive quer reviver o Zero, que é esse herói aí do passado que acabou virando um vilão devido à energia do medo, ele perdeu o controle. E aí é adorado mesmo assim por várias pessoas, inclusive esse cara mesmo, tem um altar pra ele lá, escondido na casa dele. Mas como ele quer reviver o Zero é que fica a dúvida. Porque o Zero parece só uma pessoa normal que se corrompeu, por causa devido à energia do medo. Então, como você traz ele de volta? Ele já não morreu? Que aparentemente ele morreu aí na luta contra o Isou. Mostra até no vídeo do Isou. Alguns perguntaram onde consegue acesso ao curta com essa historinha aí resumida do Isou contra o Zero. Olha, tem no YouTube e tem também no My Anime List, lá tudo linkado certinho. Na página de Tube Hero X no My Anime List, tem lá todos os trailers dos heróis, inclusive esse do Isou aí com esses detalhes. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, caso o link pra vocês aí quem interessar. Mas lá mostra muito mais detalhes do que eles mostraram pra gente nesse episódio, que eu não gostei. Eles podiam ter só exemplificado lá, normalmente, botado lá a aparência do Zero, tudo acontecendo, botavam uns flash rápidos e tal, enquanto eles falavam, ficaria muito melhor do que aquela confusão de eles falando sobre o Zero, enquanto os outros estão lutando lá em câmera lenta. Aí você fica meio, pô, o que eu presto atenção? Essa luta, o que tá acontecendo na luta, ou presto atenção no que eles estão falando? Eu tive que dividir. E aí eu vi duas vezes. A primeira vez eu prestei atenção no que eles estavam falando, que não tinha nada a ver com a luta. A segunda vez eu prestei atenção na luta, o que estava acontecendo na luta. Eu tive que ver duas vezes por causa disso, porque é duas coisas sem ligação ali que eles estão tentando botar na mesma cena. Então, isso aí foi a única parte do episódio que realmente eu não gostei. Achei totalmente desnecessária a confusão que o autor fez, tanto em confundir, no caso, quanto a isso aí está acontecendo antes do que aqueles eventos que a gente estava vendo, e ele jogar isso com uma explicação que não tinha relação exata com aquele evento da luta ali, e eles explicando isso no meio da luta. E você tendo que entender o que está acontecendo na luta. Então, o autor parece que está tentando deixar você o mais confuso possível de propósito, às vezes. Aí foi sacanagem. Mas dá pra pegar. É só você ir com calma ali, até voltar essa cena, dá pra pegar a explicação, tudo certinho. Eu só preferia que eles tivessem ilustrado a explicação com a história realmente do Zero. Teria mais a ver, né? Essas imagens aí até teve no clipe do Isou lá, da história do Isou. Mas bom, o Isou derrotou esse Zero, e aí ele virou inclusive o primeiro X, que ficou o herói mais famoso lá, o herói lendário que derrotou o primeiro grande vilão. E aí depois disso ele teve vários anos lá, até que foi substituído pelo novo Isou, que a gente viu a história dele lá do episódio 5 ao 7. Que acabou virando um vilão no fim das contas, então, triste. Tem gente que acha que o Isou original ainda tá vivo, pode ser. Tem teorias também de volta no tempo e tal, mas eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque a gente já tem teoria demais pra falar nesse vídeo. Então isso aí deixa pra outros vídeos. O ponto é que tem muita coisa em aberto e muita coisa vai ficar em aberto porque essa temporada aqui é só a primeira parte da história. Tá planejado desde o começo para ter mais de uma temporada dessa história. Então várias das teorias aí a gente não vai ter confirmação nessa temporada, a gente vai ter que deixar para próxima ainda. Uma delas é que a Queen, na verdade, é um alien. E ela veio junto naquela nave com o Joãozão. E até por isso que ela criou aquela fixação por ele. A primeira vez que ela vê ele, ela fica louca por ele e tal. E parece que é só um negócio dela, de gostar de bichinho e tudo mais, coisa fofinha, mas pode ser também o autor tentando esconder o fato de que ela tem uma ligação com aquela criatura. E na verdade ela talvez tenha sido encontrada por esse cara aí, que talvez seja o pai adotivo dela, na verdade. A gente nunca viu a mãe dela, por exemplo. E aí ela não sabe de nada disso, foi criada como um humano normal. Pô, Marco, mas então os aliens parecem humanos? Olha, isso dá certo se você considerar que essa aparência do X transformado é, na verdade, a aparência de alien dele. E esse bicho aí? Não seria a aparência de alien dele? Não sei. Esse que é o problema. Talvez seja. Alguns acham que não. Isso aí, na verdade, é o Zero. Que a aparência é semelhante. Sim, lembra bastante. Mas ele tem umas anteninhas lá que lembra coisa de alien. O Zero original não tinha anteninha. Então é aí que confunde, entendeu? Não é igualzinho a aparência do Zero essa aí. É só extremamente similar. E aí vem uma outra teoria, que tem muita teoria, gente. Eu comento aqui só uma partezinha delas. Mas uma outra é que o X, na verdade, é o Zero. O Zero voltou aí
e ele virou o X. Tem um bando de problemas nessa teoria, mas eu não vou ficar levantando os prós e contras aqui, porque, de novo, esse vídeo vai ficar colossal. Mas eu deixo em aberto aí, porque vale, eu acho, pra pensar a respeito. Mas é uma possibilidade desse aí ser uma versão Alien do X, ou não, ser realmente só o Zero, mas uma aparência um pouquinho diferente, não tá igual. Ou não, essa pode ser a aparência de Alien realmente, do X. E aí a Queen tem esse cabelo branco também e tal, porque é a aparência dos aliens que vieram naquela nave. Eles têm aparência realmente humanoide, no fim das contas. De qualquer forma, uma tonelada de eventos nesse episódio. E agora vai pro arco aí do próximo personagem, o Dragon Boy. Ele tem 2 episódios, mas, de novo, não acho que vai ser naquele esquema de fechadinho certinho os episódios nele. Só até o arco da Queen, que realmente os arcos eram mais fechados. Depois daquilo, virou um modelo completamente diferente. E aqui eu acho que vai continuar nisso. Terminou um arco, que é aquele da nave Alien, e agora começa mais um arco aí de 4 episódios, que vai envolver vários heróis diferentes. É o que eu tô acreditando que vai acontecer. Mas um dos focos vai ser esse herói, vai mostrar inclusive a história dele, do passado dele no próximo episódio. E já tem teoria que ele que vai virar o novo Zero, já que é um herói super violento e tal, e o cara da Mighty Glory parece querer focar ele em ganhar realmente essa energia do medo das pessoas. Mas é isso que vai acontecer mesmo? Não, a gente vai ter que esperar para descobrir. O ponto de questão é que foi um episódio sensacional, um bando de cena impressionante, em termos de animação, em termos de impacto também, consequências. A Lully fazendo todo mundo querer pedir desculpas pro autor, eu quero pedir de ter reclamado lá daquele arco dela, porque claramente ele tinha uma visão bem maior que aquilo lá, só que precisava de mais tempo para desenvolver. Na verdade, esses 4 episódios agora, ela pode voltar a aparecer ainda, tranquilamente. Eu não dava nada pela personagem, agora é uma das heroínas mais brabas pra mim. A Queen também saiu forte pra caramba aí desse evento. E uma outra coisa que eu já ia esquecendo, eu reclamei que o Joãozinho não sabe lutar direito. No caso, ele baseou todo o marketing dele em cima da criatura fofinha que ele tem e tal, que as mães gostavam dele e tudo mais. Mas em termos de combate mesmo, ele não fazia grande coisa. Mas ele se arrepende exatamente disso. Tá ele falando nesse episódio que vai treinar com a Queen lá e com a Ciano porque ele precisa ficar forte. Ele viu exatamente isso, que tava o Ghost Blaze lutando sozinho lá porque ele não conseguia fazer praticamente nada. Então eu achei legal porque teve essa reflexão até por parte dele, é um negócio que eu reclamei, mas o autor tava querendo tratar. E era no próximo episódio. Muito legal. É o que eu falei, autor, sensacional. A única coisa que eu acho que você vacilou nesse episódio foi aquela explicação lá sobre o Zero no meio da luta dos outros personagens, deixou confuso de graça. De resto, episódio sensacional. Adorei, melhor episódio da série até agora. Eu tô imaginando se ele vai conseguir superar isso com o último. Porque esse autor, baseado em Link Click, adora últimos episódios bem impactantes. Então, se ele conseguisse superar no último, cara, o que vai ter nele? Eu estou curiosíssimo. O anime tinha dado uma mornada aí nos episódios do meio da temporada, mas caramba, tá voltando com tudo aí nesses episódios finais. E bom, gente, comentem o que vocês acharam do episódio. Acharam um dos melhores episódios igual a mim? E o que acharam das teorias também que comentei aí? Concordo com elas? Não? Comente a opinião de vocês também. E é isso, se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda e quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal que você pode bater papo, tirar dúvidas e quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.